Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. Ei, Ricardo, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes. Na pauta do dia, a gente fala sobre pneus, sobre troca, o que a gente precisa de saber. Eu já começo com uma dúvida minha. O que são aqueles númerozinhos que ficam nas laterais do pneu, hein, Ricardo? Eu já vou falar, mas tem que falar... É a data de aniversário dele? Pô, Fernanda, olha só, o que acontece? Muitos motoristas acabam não percebendo o estado do pneu. Quero começar logo falando isso, né? Às vezes ele fica sabendo por outro. Um mecânico, um amigo, fala, rapaz, você já viu o estado do seu pneu? Aí ele vai falar assim, não, como é que tá isso? Aí ele vai olhar, acontece demais isso, Fernando. E o pneu e a roda são partes essenciais no funcionamento de um automóvel, além de manter o peso e garantir a locomoção do veículo, né? Então, vamos lá respondendo as perguntas dos nossos ouvintes. Esses números, o que são esses números? O pneu recebe 3 numerações para especificar as suas características. Então, a primeira é a largura. A segunda, a altura, também conhecida como o perfil, aquela parte mais alta. Às vezes, Fernando, a gente vê um carro mais esportivo, aquele perfil baixinho, 3 dedos. É isso aí. A segunda é para determinar esse perfil. E a terceira é o diâmetro interno do pneu. Então, esses são os números que tem nas laterais do pneu. Ele está avisando sobre isso. Essas 3 características: largura, perfil, que é também a altura, e o diâmetro interno. Ótimo. Bom, dos números, vocês também, ouvintes, podem mandar suas dúvidas, viu? Quando é que eu sei se é a hora de trocar de fato sem que ninguém me avise? Posso eu mesmo identificar isso? Pode. Boa, Fernando. Todo pneu tem um indicador chamado TWI. Essa marca fica no pneu na posição contrária aos frisos. Então vamos lá, nossos ouvintes. O pneu tem toda aquela banda de rodagem que tem aqueles frisos. Um tem um desenho, outro tem um desenho, outro desenho. O que eles estão fazendo hoje, inclusive, Fernando, é trocar esses desenhos para que você possa, na hora de fazer a troca, você acaba trocando os quadros. Ficou tudo diferente. Um, às vezes, tem uma condição na chuva um pouco melhor do que a outra. Então, ali naqueles frisos, na posição contrária, ele tem uma marcazinha que é chamada de TWI. Então, quando ele vai desgastando e o pneu chega nessa marca do TWI, ele está na hora de trocar. E um detalhe, os pneus de carro de passeio, ele tem uma profundidade de 8 milímetros. Já o pneu dos carros SUV, ele tem de 12 milímetros. Então, quando chegar nessa marca, ela vai encontrar essa marquinha que está oposta aos raios, isto é, essa parte da bandagem ali, você vai observar, ela se juntou, ela é um pouco mais profunda, está na hora de troca. O pneu está desgastado. É importante que você faça a troca dos pneus. Aprendi hoje, hein? TWI, essa marquinha. O pneu gasta de um lado só? Gasta, ele é inteligente, Fernanda, gasta dos dois? Sim, né? Não, ele às vezes gasta. Então, quando o desgaste, ele pode ser interno ou externo. Quando ele acaba desgastando da parte externa, o motorista acaba vendo. Isso acontece mais um pouco mais comum na dianteira. Então o motorista, o pneu está gastando. Bicho, gastou bastante. Comeu aqui um lado. É como eles chegam aqui na empresa falando sobre dessa forma. Então o que acontece? Mas quando ele gasta um pouco mais na parte interna, ele acaba não vendo, né? E quando ele vai perceber, ele já está na hora, já está comendo já o aço ali, ele está na hora de trocar. E o que precisa ser feito? Ele precisa verificar a suspensão do carro, porque ele pode ter empeno na suspensão ou até mesmo as buchas da suspensão está com desgaste. Precisa fazer uma manutenção, procurar a sua oficina de confiança para fazer uma manutenção na suspensão dianteira. Uhum. Você já viu uma bolha que dá no pneu? É verdade. Acontece muito. Provavelmente esse pneu naturalmente, bateu num buraco e de uma maneira muito forte. Sabe aquela coisa que você está viajando, você pega uma curva, uma estrada e quando você vê tem aquele buraco. É isso aí. O pneu acaba desagregando. Ele tem o aço que fica ali dentro, que dá toda aquela moldagem dele, ele acaba empenando, ele quebra, ele estraga e aí cria aquela bolha lateral
algumas pessoas acabam andando com o carro assim. É perigoso, não recomendo, é necessário que você faça a troca do pneu e, além disso, verificar a suspensão, alinhar e balancear para ver se você não danificou outros itens da suspensão nessa batida aí, nesse buraco. Boa. Aí no alinhar e balancear, quanto tempo a gente precisa de fazer isso? Isso contempla aquele rodízio, bota quem está na frente, atrás, vice-versa? O rodízio é muito importante. Ele deve ser feito de 5 em 5 mil quilômetros, o rodízio, né? E ele aumenta muito a vida do pneu, né? Alguns fabricantes, Fernanda, recomendam de 8 em 8 mil quilômetros, que pode ser feito também o balanceamento nessa mesma condição, de 5 em 5 mil quilômetros. É o que eu recomendo aí, né? E o rodízio, ele é muito importante. Por quê? É o momento que você tem ali de pegar os pneus, colocar para frente, fazer a troca, mudar a posição dele. Você consegue também elevar muito o tempo, a durabilidade dele. Você muda a posição dele, os borracheiros estão preparados para fazer esse tipo de coisa, e aí um pneu acaba durando 40, 50 mil quilômetros aí, em média. E dura bastante. Depende muito de como a pessoa roda e onde roda também. Pode chegar a 50 quilometragem. Pois é. E aí, então, prazo de validade é o quanto ele durar e tiver em condições de segurança para o motorista. É muito importante. Não, tem um detalhe aí, Fernanda. Olha só, ele tem prazo de validade sim, né? E é bom a gente ficar atento quando for comprar um pneu, observar esse prazo de validade, em média 5 anos. Então, por exemplo, um pneu com o número 4609, vou dar só um exemplo, tá, pessoal? 4609 indica que ele foi fabricado na semana 46 do ano 2009. Então, o 09 fala o ano, 2009. E o 46 é a semana. Então, lá tem especificado no pneu, na banda de rodagem dele, está lá uma numeração que indica o prazo de validade dele. 5 anos é o normal, é o tempo médio. Entendido. E olha só, em que circunstâncias a gente troca os 4? Fernanda, olha, as pessoas acabam deixando gastar os 4 pneus, ou eles gastam de uma maneira, por exemplo, esses pneus de carros importados, que não tem mais pneu, são pneus Ranflat. Esse pneu não tem câmera, não tem... Você pode rodar com ele, furou o pneu, você ainda consegue rodar uns 80 km com esse pneu, ele dura e você sai do sufoco, mas também você tem que jogar ele fora depois. O que acontece? Muitas vezes você tem que trocar os 4, né? E tem um detalhe interessante que você tem que tomar um cuidado. Quando você troca os 4 pneus de uma vez só, as primeiras quilometragens você tem que tomar um pequeno cuidado, porque ele é fabricado, Fernanda, com a película protetora. É basicamente uma cera, né? Que é utilizada na moldagem do pneu. E, além disso, ele evita o ressecamento enquanto essa peça fica no estoque, porque ele fica no estoque por muito tempo, pegando calor. Então, ele tem uma cera. E quando você começa a rodar com o carro, ele fica um pouquinho mais escorregadio. Você sente o carro, parece que não está um pouco na sua mão, mas isso é coisa rápida. Logo que você começar a andar, essa cera vai se soltar, ela vai dissolver, né? Não é nada assim astronômico, né? Mas é só tomar um pouquinho mais de cuidado nos primeiros quilômetros, quando você trocar os 4 pneus de uma vez só. Isso é uma dica muito importante que muitas pessoas acabam não falando, mas o fabricante fala um pouquinho sobre esse detalhe do pneu devido a essa cera e a forma como ele é montado aí, você tem que tomar esse pequeno cuidado. Então, é basicamente isso, né, Fernando? Eu aproveito também para lembrar que um pneu gasto, ele perde muita aderência na frenagem. Na chuva, é muito perigoso. E uma blitz, você pode ficar parado e te impedindo aí de continuar a viagem. Então, é muito importante ficar atento a este item de segurança aí, que é o pneu do seu carro. Ótimo. Aqui uma duvidazinha rápida do Simon. A letra tem a ver com a velocidade que o pneu suporta? Tem sim, tem sim. Tem uma tabela de velocidade que o Q é os 160 km por hora, o R 170 km por hora, o S 180, o T 190 e o H 210 km por hora. Também tem uma numeração de carga. 80 quer dizer até 450 quilos, 81 462, 82 475 e 83 487. Por pouco, esse ouvinte aí não me pegou pelo pé. Ainda bem que eu estudei o assunto. Obrigada, Ricardo. Até a Boa. próxima. Obrigado aí, nossos ouvintes. Um forte abraço. Tchau, tchau. Um forte abraço.